Hey, what's up players? Gustavo Games na área para mais um vídeo neste canal, mas hoje um vídeo diferente. Hoje, em plena segunda-feira, nesta praia deserta aqui de Maresias. E eu tô aqui no condomínio refletindo um pouco sobre a vida, um pouco sobre o que você precisa saber para realmente chegar onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, né? São 6 anos de empreendedorismo, de social, de criação de conteúdo. São 13 anos estudando inteligência social. E se em algum ponto dessa jornada eu cheguei na maestria, eu cheguei no topo, eu caí, eu aprendi, fiz muitas coisas. Hoje eu quero te compartilhar o que eu acredito que você deve entender, o que você precisa descobrir na verdade para realmente chegar no nível que você deseja, para chegar na maestria, seja da inteligência social, tendo qualquer tipo de resultado social que você quiser, ou seja qualquer outro tipo de maestria. E eu vou dividir isso em basicamente 3 grandes pilares, tá? Vai ser um passo a passo aqui, então fica até o final para você poder pegar esses 3 pilares. E já deixa o seu likezão, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tô parando aqui o meu momento de meditação, de leitura, para poder compartilhar algo com você que está me assistindo. Bom, 3 pilares para você realmente conquistar isso em alto nível. O primeiro, e é inevitável, é você descobrir o conteúdo, né? Descobrir um método, um caminho para que você possa trilhá-lo e facilitar o seu processo, ou seja, a teoria, né? Sem a teoria fica muito mais difícil de conquistar um resultado, porque você não tem uma fundação, você não tem uma base, né? E nos treinos de artes marciais, de Tai Chi, das coisas que eu gosto de treinar, que eu treinei nos últimos anos, a gente sempre fala que a sua habilidade ela vai ser tão boa quanto a sua fundação, né? Então não importa qual seja o golpe, por exemplo, que você aprenda, não importa qual seja, né, o chute que você tenha, ele vai ser tão bom quanto a sua fundação, quanto a sua técnica de simplesmente estar ali no solo, né? Ou seja, a base de tudo. E a base ela vem dessa teoria. Imagina você aprender uma arte marcial, imagina você aprender qualquer coisa, né? Na verdade, sem uma referência. A gente só domina esse idioma, que é o português aqui para nós, porque a gente ouviu algumas pessoas, um pai, uma mãe, um avô, pessoas próximas falando e falando e falando, e a gente se colocou na posição de aprendiz para poder absorver aquilo, ouvir aquilo muitas vezes para depois começar a praticar. Então, sem teoria, muitas vezes não se chega no resultado final. E se você chegar, você chega através de muito custo, né? Perdendo um certo tempo e colocando uma certa energia em algo que não necessariamente você precisaria. Então o primeiro caminho é você ter a humildade de se colocar numa posição de aprendiz. E eu falo isso porque ao longo dessa jornada, muitas vezes eu vi pessoas que tinham essa dificuldade de se colocar nessa posição, principalmente quando a gente fala de inteligência social, que é uma coisa de uma certa forma inata ao ser humano, que o ser humano ele nasce sociável. Só que muitas vezes os caminhos que ele percorre tornam ele menos sociáveis. Às vezes ele tem um pai, uma mãe fechados, que não estimulam, né, o diálogo, a conversa, a calibragem social, a que ele saia, como foi por exemplo no meu caso, e ele vai deixando de ser sociável, ele vai passando por uma série de cala a boca, não chora, não é dessa maneira, não fala com estranhos, etc. E ele vai perdendo então essa capacidade de se tornar de fato sociável. Então essa humildade, né, de entender que quando você tem um problema, você vai buscar em alguém uma solução. Eu até brinquei recentemente no podcast, falei, cara, se o teu carro quebrar, você não vai se prestar a abrir o capô e passar o dia todo lá tentando descobrir o que é. Você simplesmente vai ter humildade de levar o seu carro num mecânico. E você não vai se importar muitas vezes com qual é a formação desse mecânico, qual é a idade dele, qual é o passado dele. Você simplesmente vai querer saber, você é capaz de resolver o meu problema? E quanto isso vai me custar? É isso basicamente, né? Principalmente se for fruto de uma indicação, se alguém já passou por essa experiência e te indicou até lá. Então, essa humildade de se colocar na posição de aprendiz para descobrir as teorias com as pessoas que de alguma forma, né, trilharam um caminho que você está buscando trilhar, que elas demonstram de alguma maneira, né, ter esse resultado que você está buscando. A minha jornada começou quando eu me coloquei como aprendiz do Mystery, do Style lá atrás, e depois ao longo da vida eu fui descobrindo muitos e muitos mentores e fui me colocando, mesmo que por um período, né, na posição de aprendiz
dessas pessoas. E depois, claro, quando você tem uma teoria sólida, né, quando você tem realmente um estudo muito claro, o próximo caminho inevitavelmente é a prática. Não tem nada que você possa conquistar e principalmente que você possa desenvolver um alto nível sem prática. Isso não existe. Se você quer saber quais são as habilidades de uma pessoa, no que ela é boa, no que ela é ótima, no que ela é excelente, no que ela realmente performa num nível muito grande, basta você observar o dia a dia dela, a rotina dela, as práticas dela e você vai entender por que ela chegou lá. Pra mim, por exemplo, esse hábito aqui de pegar o celular e falar é uma coisa que ao longo dos últimos 4, 5 anos eu desenvolvi muito. E mesmo antes, lá atrás, na época da música, quando eu já me filmava, quando eu comecei a fazer as lives na época TwitchCam, lidando com 200, 300, às vezes milhares de pessoas ao vivo, já estava, na verdade, me treinando, né? Eu já estava praticando a inteligência social de alguma maneira e ter essa desenvoltura que hoje eu tenho, por exemplo, numa câmera, de simplesmente pegar o telefone, começar a falar e ainda assim gerar um valor, ensinar alguma coisa, reter a atenção das pessoas. Isso naturalmente aconteceu ao longo de muita prática e de muito treino. Eu não peguei o telefone pela primeira vez e simplesmente tinha essa habilidade inata em mim. Então, se você observa o dia a dia de uma pessoa, onde ela investe o tempo e a energia praticando com uma certa disciplina, com a constância, a frequência necessária para aquilo, e quando eu falo disciplina, não no sentido chato de você se forçar algo, mas simplesmente onde está muitas vezes a naturalidade, né? Como, por exemplo, para mim, inteligência social, às vezes eu tô aqui numa praia, tô no meu momento sozinho, mas às vezes eu vejo uma pessoa passando e eu sinto aquele drive, até hoje ele está presente em mim, de ir falar com essa pessoa, de abordar mais uma pessoa, de conhecer mais uma pessoa, de escrever mais uma história com mais uma pessoa, né? De viver uma aventura com uma nova pessoa, de saber a história daquela pessoa, enfim, de gerar valor, de me conectar com essa pessoa. Eu vejo esse drive até hoje presente em mim. E independente de objetivo ou interesse, né? Seja quem for essa pessoa, não precisa ser um cara rico ou uma mulher bonita, simplesmente essa vontade, né? Isso me mostra por que eu cheguei nessa performance tão alta, né? E em ser considerado um cara que faz isso em alto nível e que teve, enfim, né? Todo esse resultado de milhares de alunos e etc, etc. Então, a prática, principalmente com a constância, né, com essa frequência necessária, com a paixão, com esse drive interno, ela vai te levar a chegar nesse nível que a gente está falando, né? E o terceiro e último pilar, que vem depois da prática, é a análise disso. E muitas vezes, inclusive, a autoanálise, né? Quando eu digo análise, é de você ou outras pessoas, né, te ajudarem a analisar uma prática sua, um resultado seu. Às vezes um próprio mentor seu pode estar envolvido nesse processo, mas muitas vezes, acima de tudo, a sua autoanálise, né? A prática do verdadeiro know the player inside, né? Ou seja, você descobrir que você é o seu próprio mestre, que é quando você se avalia, quando você realmente tem essa capacidade, esse poder de fragmentar a sua jornada, analisar, ver onde é que você acertou, ver onde você errou, ver o que de repente precisa apenas de um certo ajuste, o que basta um aprimoramento para chegar no nível alto, o que precisa de uma grande correção para sair de um polo negativo, né? Então você fragmentar a sua jornada e se analisar com constância, mas sempre se olhando com amor, né, velho? Tipo, se divertindo com o processo, não se olhando com uma crítica ferrenha, do tipo assim, olha que horror, olha que lixo isso que eu tô fazendo, tal, nunca vou ser bom, mas sim você olhar realmente com a consciência de quem sabe que pode melhorar. É o que eu faço no dia a dia, nas coisas que eu treino hoje. Hoje, por exemplo, eu tô aprendendo xadrez, eu procuro me divertir com o processo, mesmo quando eu tô perdendo, e às vezes pega no meu ego ali, quando eu tomo um mate, uma derrota meio chata, mas eu procuro ter, de alguma maneira, essa humildade, né, controlar o meu ego, e aliás, vencer meu ego foi uma parte fundamental do meu crescimento, né, nesse processo ao longo dos últimos anos, tá? Então, esses são os 3 principais pilares para você performar no mais alto nível em qualquer coisa. Claro que existem outros detalhes aí inerentes ao caminho, à jornada, mas essa, na minha visão, é a base, tá? Então, sem enrolação, te convido aí a assistir o pôr do sol, que daqui a pouquinho tá chegando aqui em Maresias, e te agradecer, né, pela presença ao longo desses anos. Uma coisa que eu deixei de ter frequência, constância ao longo dos últimos tempos, foi criar conteúdo, foi passar, por exemplo, aqui nesse canal, assim como no meu Instagram, assim como nas minhas mídias sociais de maneira geral, né? Eu abdiquei um pouco disso
para focar em outras coisas e naturalmente os meus resultados diminuíram. É assim que é a vida. A gente tem que entender, tem que aceitar que a gente só é tão bom quanto aquilo que a gente fez ontem, ou hoje, ou muito recentemente. Então, humildemente eu volto aqui a criar um conteúdo apenas no intuito de gerar valor, né, para quem quer que esteja assistindo e quem sabe até num futuro poder recuperar toda a minha audiência, poder voltar a alcançar as pessoas que eu alcançava e até mais, né, porque a gente sempre tem que olhar para frente, né, não olhar para trás, mas principalmente ter objetivos maiores e olhar para frente, tá? Então é isso, tamo junto. Se você genuinamente gostou desse vídeo, então deixa um comentário aqui embaixo falando o que você pensa desse tipo de conteúdo e tamo junto. Gratidão por tudo. Game on, all in. Grande beijo, grande abraço, valeu.